Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Márcia Verônica, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura da Rede Futuro VIP. Essa matéria, Primeira Geração Romântica Poesia, ela tem foco na segunda série do ensino médio, tá? Esse caderno é o nosso caderno 1, ou apostila 1, ou livro 1. Está tudo aqui, tudo que vocês precisarem está aqui, inclusive esse conteúdo, que é a primeira geração romântica relacionada à poesia, certo? Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Mais uma aula de literatura. Dessa vez, essa aula tem o foco na primeira geração romântica, tá? Poesia, na parte de poesia. E assim, eu quero deixar claro que essa primeira geração romântica, eu vou falar tanto na Europa, no contexto geral, Portugal, né, e Brasil, certo? Bom, essa primeira geração romântica, ela aconteceu mais ou menos no finalzinho do século XVIII, né, no início do século XIX, e um dos escritores mais importantes, né, um dos poetas mais importantes de Portugal, né, que nós temos em Portugal, foi Almeida Garré, né? Ou, inclusive, disse que essa literatura romântica, ela deu-se início, né? Se deu início através do poema de Almeida Garré, Camões. E esse poema, ele é um poema lírico-narrativo, tá? Ele tem essa intenção, né, lírica narrativa, até porque quando o Almeida Garré ele traz esse poema na época, né, nessa primeira geração, ele fala muito de Camões, quando Camões escreveu o quê? Os Lusíadas. Então a intenção dele é trazer Camões, né? Camões a gente sabe que foi um escritor português, e trazer Camões para a realidade dessa época, tá? Um escritor importantíssimo na nossa época. Bom, além disso, nós temos Alexandre Herculano, português importante também, poeta importante na época, tá? E assim, citou frases maravilhosas, existem poemas importantes de Alexandre Herculano. Uma dessas frases é essa aqui, ó, que eu acho bem interessante, que diz assim: a ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Essa frase aqui é uma frase de Alexandre Herculano. Uma outra frase também que eu acho bem interessante é essa aqui: o homem é mais propenso a contentar-se com as ideias dos outros do que a refletir e a raciocinar, né? E assim, foi um grande poeta português na época do romantismo. Bom, agora vamos destrinchar um pouco disso aí, né? Nessa primeira geração romântica, né, ela é chamada de romantismo. Ela tem aqui essa fala como romantismo histórico. E é a verdade. O que ele veio fazer com esse romantismo histórico? Veio resgatar valores, né? Os valores são resgatados nessa época. Valores nacionalistas, nacionais. Na Europa estava ocorrendo isso aqui, ó. Eu tenho aqui Idade Média, tá? Porque eles vieram resgatar valores desse cavaleiro real, né? Do herói da época. Eu preciso de um herói, eu preciso resgatar esse valor. E eu quero deixar claro aqui que quando a gente fala de romantismo, a gente não fala de romantismo homem, né, e mulher, quer dizer, a gente não fala só disso, tá? O romantismo, ele é muito mais do que isso. O romantismo, ele é saudade da pátria. Muita coisa estava acontecendo nesse início, tá? Nessa primeira fase. Eu tinha a Revolução Industrial, eu tinha a Revolução Francesa, né? Primeira Revolução Industrial. Eu tinha nessa época também a Revolução Francesa. O homem estava passando, né, por um processo nacionalista. Então, esse período histórico, tanto da Europa quanto do Brasil, foi importante.
foi importante para a época, né? Então não tinha só essa intenção de romântico homem e mulher. É claro, né, e vamos deixar bem claro isso, que o romantismo, ele tem o sentimentalismo, né? Ele usa desse sentimentalismo, ele necessita desse sentimentalismo. É subjetivo, o homem ele começa a refletir sobre ele, né? Sobre ser individual na sociedade, o quem eu sou. Então o homem começa a se conhecer através do quê? Do subjetivismo. Bom, eu tenho aqui, como eu já falei, esse resgate da Idade Média com quem? Com o cavaleiro real, o herói, né? Eu preciso de um herói. Isso aconteceu aqui na Europa, tá? Eu tenho aqui a Europa, Portugal, né? Então isso aqui aconteceu na Europa. Eu preciso de um cavaleiro medieval, né? A natureza como processo disso aí. Não é uma natureza bucólica, é uma natureza diferente. A natureza ela faz parte do processo, né, de engajamento do romantismo. Essa religiosidade, existia aqui no romântico essa questão da religiosidade na Europa, né? O nacionalismo, eu preciso resgatar valores do meu país. Eu preciso resgatar valores da minha nação. Então, essa primeira geração romântica, por isso que ela é chamada de geração histórica. Eu preciso resgatar valores que estão perdidos. O romantismo, ele iniciou na Alemanha, né? E uma dessas características principais era a quebra do racionalismo. Eles queriam mesmo esse sentimentalismo, esse subjetivismo. Eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar o que se passa dentro de mim, eu preciso do sentimental, eu preciso resgatar valores perdidos, né, na época. E no Brasil, o que acontecia no Brasil nessa primeira fase? No Brasil acontecia, né, a independência do Brasil, 1822. O Brasil estava se tornando independente. Então eu posso dizer que aqui no Brasil eu tenho um primeiro estilo de época, né? Eu tenho aqui, na verdade, o meu primeiro estilo, que é o romantismo. E no Brasil eu precisava de quem, né? Brasil se tornando independente nessa época. Dom Pedro deixou o trono nessa época aqui, em 1822. Ele decide voltar para Portugal. Para pegar o trono de Portugal. Decide deixar o Brasil se tornando independente. Imagina o ufanismo, né? O exagero de nacionalidade que estava acontecendo no Brasil nessa época. E nessa primeira geração isso foi retratado com bastante força, né? Com bastante vigor, com bastante gás. Mas até então, aqui em Portugal, como eu já havia dito, ele precisava o quê? Resgatar valores da Idade Média, com os cavaleiros, os heróis. E aqui no Brasil não foi diferente. Eu preciso de um herói. Quem vai ser o meu herói? Bom, quem que ele coloca como herói? É por isso que essa primeira geração romântica no Brasil, ela é chamada de indianista. Tá? Essa primeira geração romântica no Brasil, ela é chamada de indianista justamente por causa disso. Eu preciso aqui no Brasil também resgatar valores. Eu preciso de um cavaleiro, de um herói. E quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o índio. O índio é esse herói resgatado. Na verdade, nós não tivemos Idade Média, né? O Brasil não teve Idade Média, mas o índio é esse herói resgatado. Então, no Brasil, nessa primeira fase, eu preciso de um herói. E esse herói é quem? Esse herói aqui é o índio. Eu preciso do índio como herói. E aí, quando eu pego o índio como o nosso herói, né? Como eu tenho ele como presença de herói aqui, eu busco quem? A natureza, porque o índio, ele vive onde? Na natureza. A religiosidade, ele foi catequizado na época. O índio, ele foi catequizado nessa época, né? Então eu tenho assim, o índio como herói, natureza, religiosidade e nacionalismo. Por isso é um período indianista, por isso o indianismo, por isso essa primeira geração romântica no Brasil ela é chamada de indianista, porque ela
quem que ela exalta nessa época? Quem que ela vai exaltar? Quem que ela vai colocar como nosso ponto, né? Como nosso herói, como nosso cavalheiro? O índio, porque o índio fazia parte dessa nossa cultura. O índio é o quê? Brasil. O Brasil nasceu com o conhecimento de quem? O Brasil nasceu com o índio, né? Ele foi descoberto com o índio ali. Então ele precisava de um herói e, voltando, repetindo, o índio que foi colocado como nosso herói nessa época, um período nacionalista, um período ufanista, né? Que o Brasil precisava o quê? O Brasil ele precisava valorizar aquilo que ele tinha de mais importante. Bom, um dos maiores poetas dessa época, e a gente não pode deixar de falar, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um poeta excelente nessa época. E para mostrar essa exaltação da pátria, da terra, nada melhor do que Canção do Exílio. Canção do Exílio é um poema de Gonçalves Dias que fala, que retrata a saudade dele pela pátria. Aí é que eu falo para vocês e volto, né? Repito, o romantismo ele não foi só amor de homem e mulher, não foi só isso, é saudade da pátria, nacionalismo. Então, eu vou, na verdade, declamar bem rápido aqui para vocês o poema, para que vocês possam perceber o quanto a pátria é importante para Gonçalves Dias, poeta brasileiro. Tá? Que diz assim, ó: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda vista as palmeiras, onde canto sabiá. Bom, nessa época, Gonçalves Dias estava exilado. E ele diz que onde ele está não se compara com a terra, não se compara com o Brasil, com a beleza do Brasil. Então essa exaltação da natureza, da nacionalidade é vista aqui nesse poema de Gonçalves Dias, tá? Bom, aqui no nosso caderno 1, da apostila, nós temos aqui na parte de literatura, na página 56 e 57, nós temos aqui um poema de Gonçalves Dias. Na verdade, eu tenho aqui 2 poemas de Gonçalves Dias, eu tenho uma questão referente a esse poema. E o primeiro é o Canto do Piaga. Depois eu tenho Deprecação, que é um fragmento, né, desse poema. E no primeiro ele diz assim: ó, quem foi das entranhas das águas o marinho arcabouço arrancar? Nas terras demanda, fareja esse momento, o que vem cá buscar? Não sabeis que o monstro procura? Não sabeis o que vem, o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-lhes a filha, a mulher. Vem trazer-vos crueza impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a maçã valente, profanar manitões maracás. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer. Hão os velhos servires de escravos, mesmo Piaga, indo escravo há de ser. Bom, primeiro, né, não terminei o poema, mas dá para ver que ele, né, é um nacionalista, que ele gosta da pátria. Ele diz que o que vem de fora vem trazer o quê? O que vem de fora vem trazer o mal, vem trazer aquilo, na verdade, que não causa bem para o nosso país. Ele retrata bem, ele diz quando ele diz: não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis o que vem, o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros. Olha o índio herói, né? Olha esse índio herói aqui na Idade Média. Vem matar nossos bravos guerreiros. É o que ele diz nesse Canto do Piaga, né? Um poema bastante
nacionalista. Eu tenho a deprecação aqui que diz assim, ó: Tupã, ó Deus grande, teu rosto descobre, bastante sofremos com tua vingança, já restam bem poucos dos teus que ainda passa, teus filhos que choram tão grande mudança. Olha, no início dessa estrofe, nessa primeira estrofe, já dá para ver o quão nacionalista, quando ele fala da nossa terra e da nossa pátria. E nessa página, né, li um pouco de 56 e agora nessa página 57 tem uma questão que diz assim, ó: nesses poemas, Gonçalves Dias constrói um retrato anticonvencional do indígena brasileiro, se considerados parâmetros românticos típico de idealização, principalmente a configuração cavalheiresca medieval do índio. Ao assumir o ponto de vista do nativo, que visão do projeto colonizador europeu a voz poética apresenta? Bom, eu posso dizer para vocês que o eu lírico, que é a voz do poema, o eu lírico é a voz do poema. Eu posso dizer para vocês que ele tem uma visão pessimista. Porque quando eu coloco o índio como herói, quando alguém é herói, o que ele faz? Ele salva. Ele salva a pátria, não é isso? Alguém é herói e o herói ele faz o quê? Ele chega no momento certo e te salva. E ele vai salvar a pátria. Nesses poemas aqui, li pouco, né, algumas estrofes, apesar de nacionalista, o índio ele não salva. Pelo contrário, o índio ele está sendo disseminado. Ele acaba morrendo. Ele diz o quê? Que são poucos. Estão matando filhos, né? Ele diz aqui nesse poema que matam os filhos. Então, o eu lírico do poema, ele tem uma visão pessimista diante da realidade. E ele diz o quê? Que o colonizador, que o europeu, ele está vencendo diante disso. Ele está conseguindo vencer diante disso. Então, é o que eu quero deixar claro para vocês aqui. Apesar do que a gente está vendo, a gente precisa em concurso, eu tenho aí o Enem, eu tenho a UERJ, eu sei que vocês estão no segundo ano, lembrando que é para a segunda série, essa aula é a segunda série do ensino médio, é uma literatura, mas daqui a pouco vocês estão prestando vestibular, estão fazendo um concurso e é importante que vocês percebam que a interpretação, ela vai além das características. Eu preciso ter conhecimento de cada momento histórico, de cada geração romântica, de cada estilo de época. Eu preciso ter essa noção, mas eu preciso também saber interpretar, saber conhecer aquilo que o poema, aquilo que o poeta e o poema ele quer passar. Porque ele tem voz. O poeta ele tem voz através do poema. E eu preciso ter esse conhecimento e eu preciso ter esse discernimento, certo? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Bom, além da outra questão, eu achei uma interessante aqui também, que é na página 59. Tá assim, número 1, né, CFT Minas Gerais. E esse poema é um poema, é uma parte, né, de Juca Pirama de Gonçalves Dias. Na página 59, hein, gente? Questão 1. Tá assim: no meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos de altiva nação, são muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que densas cortes assombram das matas a imensa extensão. Bom, aí diz assim: no fragmento acima não se encontra a seguinte característica, tá? Quando ele pede, ele diz que não se encontra. Bom, ufanismo. Existe o ufanismo. Porque o ufanismo é característica importante nessa primeira geração romântica, tá? Por quê? Porque é exaltação da pátria. Então eu tenho nesse poema essa questão da exaltação da natureza, né, como nossa pátria. Indianismo, eu tenho a questão do indianismo aqui.
Ritmo melódico, eu tenho esse ritmo melódico. E na letra D, lirismo amoroso. Eu não tenho lirismo amoroso aqui, né? Eu não tenho essa questão do lirismo amoroso. Então é essa que eu tenho que marcar, a letra D. Porque a estrofe acima, ele tem ufanismo, ele tem indianismo, ritmo melódico, mas não tem lirismo amoroso, tá? Então é a letra D que vocês deveriam marcar. Isso na página 59 desse caderno 1. Obrigada, gente!